Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Andreasa reage no ar, mais uma edição. Hoje vamos de Supremo Tribunal Federal, discussão, pelo menos deveria ser essa, sobre a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Tem a fala do Barroso na retomada do julgamento, porque, para quem não se lembra exatamente, o julgamento começou, o ministro André Mendonça pediu vista, retomaria o seu voto, como retomou, mas antes Roberto Barroso fez um preâmbulo apresentando a questão e apresentando o ponto de vista do tribunal. Eu quero só dizer uma coisa antes de começar. Há uma lei. Não existe um vácuo legal. Existe uma lei. É o Marco Civil da Internet. A respeito do que, no seu artigo 19, ou do seu artigo 19, discutem a constitucionalidade. Então, cuidado com esse discurso de que não existe legislação. Existe. Você pode mudar, pode melhorar, pode reformar. Certamente não será no Supremo. Toca aí, Claudião. Cláudio da Luz com a gente. Vamos ouvir o Barroso. Brasil, para quem não tenha essa informação, um tribunal não tem a possibilidade de dizer esse tema é muito complexo, esse tema é muito difícil, muito divisivo, vai trazer chateação, vamos contrariar muita gente. Segura. Para. Estou de acordo com o ministro Barroso. E também ele está combatendo, enfrentando uma argumentação que ninguém apresenta. Ninguém tem dúvida de que, ante uma provocação, recebendo ações, alguém movendo ações no Supremo Tribunal Federal, que o Supremo tem de agir. A questão é, esse é o ponto, como agir. Então, estou de acordo até aqui com o ministro Barroso. O Supremo não pode, porque o problema... Até parece, né, ministro Barroso, que, ao contrário, podem ver uma chance de ocupar espaços que os senhores ocupam. Então, estamos de acordo. O Supremo provocado tem de se posicionar. A questão é de que maneira se posiciona. E aí nós vamos falar da função, sob a lógica do comedimento, na República, da função do Supremo Tribunal Federal. Certamente não é a de legislar. O papel do Supremo é, provocado, diante de uma questão, fazer o controle de constitucionalidade. Esse artigo 19 do Marco Civil da Internet, ele é constitucional ou não? Aí os senhores vão dizer. E tudo bem. A questão é, declarando a inconstitucionalidade, se esparramar para estabelecer a regra, para estabelecer a norma. E é exatamente isso que o senhor vai fazer. E é exatamente isso, essa forma como o senhor compreende o papel do Supremo, como veremos na sequência. Solta, Claudião. Ou não pode dizer tão pouco, já que não tem lei a respeito, eu não julgo. A lei de as normas do direito brasileiro vem para quem não tenha essa... Mas vocês viram aí? Ele falando, foi o que eu disse. Não tem... Ou não tem lei a respeito. Pera. Nesse caso, eu vou repetir aqui. Existe lei a respeito. Aliás, uma boa lei, produto de muito trabalho, o Marco Civil da Internet, uma lei de 2014. Repito, você pode dizer que a lei tem de melhorar, que ela não está à altura do desafio atual, 10 anos depois, que ela precisa ser reformulada. Estamos de acordo, o parlamento tem de fazer isso. O que não dá para dizer é que não tem lei. É isso que não é aceitável. A lei existe. Aliás, tanto existe que estão discutindo a constitucionalidade de um seu artigo, que é aquele artigo que trata da responsabilidade, especificamente do caso das redes sociais, sobre a publicação de terceiros nas suas plataformas. Vamos lá, Claudião. A lei de introdução às normas do direito brasileiro veda o non-liquid. Literalmente quer dizer não está claro. Ou seja, o judiciário não pode se recusar a decidir alguma questão dizendo o tema não está claro. Pelo contrário, a lei de introdução diz assim... Segura. Só para registrar. Estamos de acordo, tá, ministro? O senhor até agora está combatendo um espantalho. Ninguém questiona a necessidade de o Supremo se posicionar. Repito aqui, o Supremo tem de se posicionar para dizer se o troço é constitucional ou não. Toca. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso, no imperativo, de acordo com a analogia, os costumes...
Para. A lei não é omissa, ministro. A lei não é omissa. Os senhores estão discutindo a constitucionalidade de um artigo que existe. E ele diz que uma plataforma... Vamos discutir isso no parlamento. O texto não é omisso, ele é claro. Ele diz, o senhor pode não gostar. Pode até declarar a inconstitucionalidade desse artigo, que eu acho um absurdo. Perfeitamente constitucional. A vontade do legislador, à luz da Constituição, e agora, 10 anos depois, vocês estão discutindo a constitucionalidade do troço. Mas vamos lá. A lei não é omissa, a lei diz, pode não ser do seu gosto, mas a lei diz que a plataforma pode ser responsabilizada mediante determinação judicial e não cumprimento da determinação judicial. Então, tem uma decisão judicial para que um conteúdo seja removido. Não cumprir ordem judicial, responsabilizado está a plataforma. Os senhores buscam uma espécie, com alguns filtros, imagino, de responsabilização automática mediante notificação, mediante reclamação. É uma mudança legislativa que tem de ser feita no parlamento. O Supremo não pode fazer. O Supremo tem de declarar a lei constitucional ou não. Vamos. E os princípios gerais do direito. Por evidente, para nós decidirmos os casos concretos colocados perante o tribunal, nós precisamos estabelecer os critérios que vão pautar o julgamento. E em nome da... Atenção a isso. O ministro está dizendo que ele está diante de uma provocação e tem de decidir. Eu já disse aqui que a ele cabe decidir se é constitucional ou não. A ele e ao Supremo, sob a lógica do comedimento. Uma lógica, função, papel, o que se espera do Supremo Tribunal Federal. Não é a proatividade, isso considerando o equilíbrio republicano e as prerrogativas de cada poder. Mas ele está falando em definir critérios. Né? E faz sentido. Né? Casos parecidos, você vai estabelecer um critério para casos parecidos, de constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Até aí eu entendi assim. Mas aí ele vai explicar para a gente que o critério não é, que os critérios que ele quer estabelecer não são exatamente esses. Que ele quer estabelecer norma. Que ele não quer apenas dizer se é ou não constitucional. Ele vai dizer que, não sendo constitucional, como as plataformas devem se comportar doravante. Então ele está deitando norma, estabelecendo regra. E isso não é papel do Supremo Tribunal Federal. Vocês vão ver explicitamente o ministro dizer isso. Vamos. Segurança jurídica, deixar claro quais os deveres que nós entendemos exigíveis e que aplicaremos aos novos casos que chegarem ao judiciário. Para aí. Isso porque o tribunal tem o dever de... Segura. Quais os deveres que consideramos aplicáveis? Então, já foi para além da declaração de constitucionalidade ou não. Para dizer que estabelecerá as normas. E o comportamento da plataforma, da empresa. Toca. Aplicar os mesmos critérios a todos os casos idênticos que surgirem. Portanto, a gente precisa explicitar quais os critérios que nós estamos utilizando, porque são esses critérios que nós vamos ter que aplicar em todos os casos idênticos que venham perante o tribunal. Deixando claro, os critérios adotados pelo tribunal para decidir os casos trazidos perante ele só prevalecerão até que o Congresso Nacional legisle, se e quando entender que deve legislar a respeito. Para, olha aí. Então a gente percebe que o que ele chama de critérios a serem estabelecidos, na verdade, são as próprias regras. É a legislação. Que prevalecerão a lei estabelecida pelo Supremo Legislador. Prevalecerão até e se o parlamento se posicionar. Então, vejam que é uma constituição de ocupação do espaço pelo Supremo Tribunal Federal sob a lógica influente de que o parlamento é omisso. A gente vem para a questão da omissão parlamentar, que é uma perversão que autoriza que iluminados como Barroso façam as leis, porque ele acha que o Supremo foi omisso. Como se não... ele acha que o parlamento foi omisso.
como se não fosse prerrogativa do parlamento, encarnação da democracia representativa, não querer tratar de um assunto. O parlamento pode se omitir. O parlamento somos nós. O parlamento pode considerar, inclusive sob influência de lobbies, está cheio de lobismo, inclusive do próprio Supremo no parlamento. O Congresso pode achar que não tem estrutura para ir além. Ele pode achar que não tem maturidade para tratar daquele assunto que não está pronto, que há limites. A omissão parlamentar, problematizada aí, é uma posição. E se você não gosta disso, do Congresso conservador, larga a toga, disputa a eleição e vai debater no parlamento. Fazer prevalecer a tua visão de mundo. Agora, apontar a omissão do parlamento, botar o parlamento na parede, é omisso, vou preencher o espaço, vou fazer lei, para além de declarar inconstitucionalidade, aí não é função do Supremo Tribunal Federal. Toca, Claudião. O Congresso legislar a respeito é a vontade do Congresso, que vai ser aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, desde que, evidentemente, compatível. Quando o parlamento legislar a respeito, vai ser a vontade do parlamento que prevalecerá. Enquanto não legislar a respeito, eu toco, eu avanço, eu ocupo o espaço. Repito, o parlamento pode se omitir. Infelizmente, tem assuntos que eu gostaria de que o Congresso tratasse, mas o Congresso não quer tratar, por razões várias. Eu vou fazer o quê? Vou legislar para o parlamento? Eu quero ler aqui um trecho, uma fala do Barroso, tem tudo a ver com isso, e ainda é mais explícita, de quando esse julgamento começou, porque ele está sendo retomado agora, algum tempo depois. Olha o que disse Barroso sobre isso, sobre esse caso. O Tribunal Supremo aguardou por um período bastante razoável a sobrevinda de legislação por parte do Legislativo. E não ocorrendo, chegou a hora de decidirmos esta matéria. É isso aí mesmo, ele está dizendo. Vou legislar. Toca, Claudião, estamos no fim. Com a Constituição. Estabelecer os critérios que vão reger os casos que chegarem ao Judiciário é nosso dever e nada tem de invasão à competência dos outros poderes. E muito menos tem a ver com censura. Nós estamos discutindo responsabilidade civil. Nós vamos decidir se as pessoas que ajuizaram as ações têm ou não têm direito a uma indenização. É simples assim e esta é a verdade. Aliás, no mundo atual, nós precisamos fazer com que mentir volte a ser errado de novo. Não é simples não, ministro. Nem essa é a verdade. Esse final aí, simples assim, essa é a verdade, é uma fala autoritária. É a fala de um autoritário. As coisas não são simples assim. E a verdade tem muitas nuances, a verdade tem complexidades que não estão contidas nesse ímpeto legislador do Supremo Tribunal Federal. A gente vai voltar muito a esse assunto. Mas esse é o Andreasa Reage de hoje. Tchau, pessoal.